Agora nós temos uma chance de fazer o enfrentamento das eleições, que é uma chance razoável, mas o governo tem que voltar para aquilo, para essa questão específica. Eu fico muito impressionado com essa força que existe o crime organizado no Brasil. Claro, você fala uma coisa que é aterrorizante. Quer dizer, além de tudo, você ainda tem a estrutura do Poder Judiciário e, de certa forma, do Ministério Público, que é uma estrutura lavajatista, porque o Lava Jato foi um mal que nós derrotamos, felizmente, mas que ainda vamos demorar muito tempo para poder limpar essa praga do país. E aí, você traz uma questão que é muito interessante. As pessoas não se apercebem disso. A Lava Jato, ela fincou teias desde o ministro Supremo até o promotor do interior, que se sentiu herói, que se sentiu bem com a população ao fazer o proselitismo barato. Eu fico, acompanhando esse julgamento do CNJ, estarrecido. Eu gostaria que todas as pessoas lessem o relatório do ministro Salomão no CNJ. É estarrecedor, é avassalador. No mínimo, no mínimo. Esses processos teriam que ser abertos. Eu respeito o ministro Barroso, tenho por ele respeito pessoal, mas nesse episódio específico é uma tristeza. Ele é um protetor da Lava Jato. Uma operação que já demonstrou que veio para fomentar a corrupção, para fomentar grupos específicos, mas, infelizmente, o ministro Barroso, com a sua liderança intelectual, tem força no CNJ, até porque ele é presidente. E ele coordena, sabe quem vai, quando vai votar, ele é que coloca, se vai votar virtual ou se vai votar presencial, ele é que coloca. Então, até onde eu vi, eu estou em Paris agora, tenho que cuidar de outros assuntos, mas estava 4-2 a votação, faltam 9 para votar, não sei se já houve. 5-2 agora. 5-2. Abre César. Bem, mas de qualquer maneira, ainda temos uma chance de não ter os processos. Tem que ter os processos, não tem como. O relatório do CNJ, assim, eu corri o Brasil desde 2017, na época que esse povo era semideus, mostrando o que eu achava que conhecia, mas é muito mais. É estarrecedor. O relatório aponta, assinado pelo ministro Salomão, a quem eu rendo as minhas homenagens pela coragem, independência que fez com que ele tivesse esse enfrentamento com um grupo muito forte dentro do Poder Judiciário. O relatório aponta crime. Não sou eu que estou dizendo, não. Quando eu dizia, era meio assim, esquisito, né? Mas agora, quem diz, primeiro o Supremo diz, ao anular e tornar parcial os julgamentos do Moro e daqueles procuradores adestrados que ele coordenava, mas agora o relatório fala de possíveis crimes de corrupção, de peculato, de organização criminosa, em conluio com autoridades americanas. Meu Deus! Quando eu falei isso a primeira vez num debate, há muitos anos atrás, eu me lembro que o ministro Gilmar, a quem eu respeito muito, que está tendo um papel importante na democratização do Poder Judiciário e no Brasil como um todo nesse momento, ele falou, eu não vou tanto, Cacá, eu não diria que existe autoridades americanas. Depois, no Supremo Tribunal, no plenário, ele admitiu, falou, realmente hoje existem traços inequívocos de participação de autoridades americanas. Ou seja, fizeram um grupo para surrupiar o Brasil, quebrar as empresas brasileiras, acabaram com os empregos brasileiros. E hoje nós temos o mínimo que abrir um processo no Conselho Nacional de Justiça para averiguar essas pessoas. Infelizmente, você está me dando uma boa notícia que já está 5-2, mas ainda tem 8 para votar. O ministro Barroso tem prestígio e ele votou contra a instalação. Cacá, só uma... Esse processo de ir adiando por procedimentos, julgamentos, se fosse um advogado, o nome não é chicana? Eu diria a coisa que o Pertez gostava de falar quando tinha uma pergunta brava dessa que já tem a resposta embutida, coisa que o depoente nega. Não serei eu que estou lá atuando todo dia, suplicando a justiça, que vou dizer uma coisa dessa. Era assim. Mas eu vou te dizer só uma coisa. A vida dá, nega e tira. É uma adaptação que eu faço de um verso do Trasíbulo Ferraz. É muito interessante ver o que está acontecendo, porque esse povo que tripudiou em cima do Poder Judiciário, agora nós temos
Veja bem, ainda que por acaso, se está 5-2, vai ser difícil impedir o processo, mas ainda que não tenha processo, isso é uma coisa que você sabe, mas que as pessoas que te acompanham têm que saber, e que os blogs independentes têm que falar, os jornalistas têm que falar. Existe um relatório coordenado pelo CNJ, pelo corregedor, e esse relatório vai virar uma notícia crimes ao Procurador-Geral da República. Abra processo ou não abra processo? Porque o processo lá, para as pessoas que não entendem, e as pessoas não têm que entender, porque é chato mesmo, isso é coisa de advogado, de jornalista, o CNJ ele tem poder de punir administrativamente, até que o Moro não é mais julgado pelo CNJ, porque ele não é mais juiz. Você falou, o CNMP é extremamente reacionário e corporativista. Mas puniu semana passada uma das líderes da Procuradoria da Lava Jato. Já foi um avanço. Tameia Danelon, que desmoralizou o Ministério Público aqui em São Paulo. Claro, é desmoralizante. Agora, o que é importante a gente ter ideia e cobrar, e acompanhar, mais do que cobrar, é que esse relatório do CNJ, ele obrigatoriamente tem que ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Vai naquilo que os advogados chamam de notícia crimes. Ou seja, o CNJ, que é um órgão importantíssimo, em regra reacionário, em regra conservador, em regra protetor dos juízes e tudo mais. Mas ele será apresentado ao Procurador-Geral da República, e aí nós vamos voltar até aquela discussão que eu tive tantas vezes na época do Aras, a quem eu respeito pelo enfrentamento que ele fez na Lava Jato, mas o Aras tinha o que eu chamo de... Não é o Aras. O Procurador-Geral da República tem o que eu chamo de poderes imperiais. Ele é o dominus litis. Só ele pode apresentar a denúncia. Então, vai chegar no doutor Paulo Gonet, que é uma pessoa que eu respeito muitíssimo, competente, séria, é conservador em termos de costume, mas é uma pessoa séria. Nesse momento é o que eu quero, uma pessoa que tem a coragem de fazer o enfrentamento. Então, esse relatório vai chegar a ele e ele vai ter que dar um andamento. Ou ele vai pedir investigação mais aprofundada, ou ele vai denunciar, ou ele vai pedir o arquivamento, o que eu duvido, que as provas são avassaladoras. Então, eu só queria avisar para quem nos está vendo aqui e a importância desse relatório, mesmo se o ministro Barroso conseguir não abrir os processos do CNJ, o CNJ é importante? Claro que é. Você pegar um juiz, torná-lo indisponível, afastar por 3 vezes, tudo isso é importante. Significa que o Poder Judiciário está vivo. O Poder Judiciário não está cooptado por essa máfia do Judiciário. Porque o Moro é uma máfia do Judiciário. O Tribunal Regional Federal, lá do Tribunal 4, era uma máfia. A Operação Lava Jato foi uma máfia criminosa. Agora é fácil eu falar aqui, porque se me interpelar, eu vou mostrar o relatório do CNJ. Eu não gasto com advogado, sabe, Nassim? Eu tenho essa grande vantagem. Quer dizer, então, o que é mais importante hoje? Mais importante é que a gente tenha a noção de que existe um relatório técnico feito por juízes auxiliares, feito por delegados federais, e que apontam corrupção por parte do Moro, por parte da Gabriela Hart, por parte do Deltan e por parte daquele bando de procuradores adestrados, inclusive funcionários da Petrobras e funcionários americanos. Ou seja, a Procuradoria vai ter que tomar uma atitude. Claro. É isso que nós temos que agora acompanhar.